Sejam bem-vindos a mais um episódio do Por Trás da Marca, o podcast que revela os bastidores reais do mundo dos negócios. E eu sempre falo que por trás de um CNPJ de sucesso existe um CPF que nunca desistiu. E hoje eu recebo um convidado que representa o empreendedor brasileiro raiz. Ele já trabalhou como CLT, passou por dificuldades, enfrentou portas fechadas e mesmo assim não desistiu. De vendedor de tudo um pouco, mágica, informática, eletrônicos, a fundador de uma das maiores referências em e-commerce de autopeças do Brasil. Ele construiu um negócio do zero, sem saber nada de autopeças, nada de e-commerce, apenas com fé, coragem e muito trabalho. Casado com Andréia, sua sócia na vida e na empresa, pai do André e da Duda, ele acredita que a empresa dele não nasceu por acaso. Foi um presente de Deus. Seja muito bem-vindo, Bruno Dias. Ah, que legal. Muito bom. Até emocionou, né? Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu já te acompanho. Cada episódio é uma coisa muito nova. Eu fico muito feliz em aprender alguma coisa com cada um que senta aqui desse lado e é entrevistado por você. Então, obrigado mesmo por estar aqui hoje. É uma honra ter você aqui com a gente. Uma empresa sólida aí que vem construindo ainda coisas muito maiores. Sei do seu potencial, sei que você ainda vai alcançar aí outros níveis, outros patamares. Então eu agradeço aí o convite de ter aceitado assim tão de bate-pronto, da sua disponibilidade, que a gente sabe que essa época do ano é mais corrido, então agradeço muito. Obrigado. Qual que é o nome da sua empresa? Até engraçado, né? Mas o nome é Vroom Parts. Vroom? Vroom mesmo, de vroom, do barulho mesmo, né? A ideia foi trazer algo que eu achei na época que combinasse com a minha ideia de entrar no mercado de autopeças. Então, o vroom é exatamente o barulho de dar uma acelerada mesmo. Ah, que legal. E conta pra mim quem é o Bruno por trás da Vroom? Legal. Bom, você falou já praticamente tudo. Eu sou o Bruno Dias, sou fundador e CEO da Vroom Parts, marido da Andréia, pai do André e da Duda. Eu, graças a Deus, eu tive uma infância muito boa. Os meus pais trabalharam bastante, eu não precisei trabalhar tão cedo. E acho que comecei com 16 anos na vida de trabalhar, não foi tão cedo e nem na precisão, né? Não era algo que eu precisava fazer ali na época, mas eu tentei alguma coisa, deu certo, vi que um dinheiro entrava e dali não parei mais, né? Eu sou uma pessoa brincalhona, eu gosto de esportes, jogos, gosto de desafios, não gosto de perder, é uma brincadeira, eu costumo falar, mas eu sou isso mesmo, eu sou isso, assim. Acho que a Vroom tem muito a ver com isso, né? Com a forma que eu sou, com a forma que eu lido com as coisas, assim. E eu gosto de dizer assim que eu gosto de experimentar, né, as coisas. Pode ser na esporte. Empreender foi assim para mim. Foi um experimento que deu muito certo. Eu nunca tive sonho de ser empresário, muito pelo contrário, né? Eu achava que era muito difícil, que empresário só se beneficiava dos funcionários. Tinha esse pensamento na época, né? E graças a Deus, empreender virou o meu sonho em 2018, quando a gente começou. E dali para frente, a gente só tem crescido a cada dia. Legal. E assim, você trabalhou a vida inteira como CLT, Sim. Até 2018. Principalmente com vendas. Como que foi isso? O que te moldou hoje para o empreendedor que você é? Bom, vendas já é a primeira coisa, né? Os trabalhos que não foi vendas, eu trabalhei em estoque, trabalhei sendo monitor infantil de buffet,
Eu fiz bastante coisinha assim. Já fiz entreguei pizza, entreguei almoço. E quando você brincou falando da mágica, foi meu primeiro contato com vendas. Porque quando eu trabalhei com mágica, eu era vendedor de mágica. Como assim? É, muito legal. Eu não era o mágico de festas, coisas desse tipo. Eu trabalhava num quiosque de shopping que vendia as coisinhas de mágica, né? Os baralhos mágicos, os kits de mágica. Então primeiro contato com venda foi aí. E foi um baita desafio para mim, porque ter que abordar as pessoas e oferecer o produto, que era o que a gente fazia ali dentro do shopping, era muito difícil para mim. Sempre fui assim, muito brincalhão, muito comunicativo, mas com quem eu conhecia. Quando tinha que ser algo sério, quando tinha que oferecer, por exemplo, o bordão que a gente usava era, a pessoa passava, tinha que falar, gosta de mágica? E aí chamar a pessoa e fazer alguma mágica ali para ela e talvez conseguir vender. Então o primeiro contato de vendas foi aí, e dali para frente, todos os trabalhos, todos os empregos que eu tive foi na área de vendas. Então eu trabalhei numa empresa que era distribuidora de insumos para impressão, vendia insumos para quem faz recarga de cartucho e toner, né? Impressoras mesmo, vendia. Comecei no estoque dessa empresa e logo virei vendedor, porque era onde eu queria mesmo fazer a parte de vendas. Dali para frente, trabalhei numa distribuidora de informática, encurtando um pouco, né? Que foi até o último emprego antes da Vroom. E trabalhei de 8 a 10 anos nessa empresa. Comecei como vendedor, depois eu fui gerente comercial, depois eu virei gerente geral. Fiquei muito próximo ali do dono da empresa, que hoje é um dos melhores amigos que eu tenho. Sem ele, a Vroom não existia, que foi uma das pessoas que mais me ajudaram ali no começo. E aí, na linha do tempo, já chega a 2017, que foi quando eu saio dessa empresa. E aí eu não arrumo emprego mais em lugar nenhum. Foram 10 anos trabalhando numa empresa, eu nem sabia mais como fazer um currículo, como que procurava emprego. E tudo que eu tentava, dali não dava mais certo. Eu não conseguia, não era chamado para nada. Já era casado, já tinha os meus 2 filhos. E o desespero começou a bater muito forte, né, nessa época. E não sabia absolutamente nada de autopeças, porque eu nunca trabalhei com nada disso na história. E quando foi no início de 2018 que eu arrumei uma representação para ganhar um troquinho, na verdade. E a empresa era uma fábrica que vendia lente para farol. Vendia lente do farol do carro. Eu representei eles por, sei lá, uns 3 meses, assim, e visitei um cliente que vendia no Mercado Livre. Ali eu conversei com ele e tal, ele me explicou o que fazia, como fazia. Eu falei, caramba, eu acho que isso funciona, né? Mas sem parâmetro nenhum, sem fornecedor nenhum e sem dinheiro nenhum na conta como capital para iniciar ali. Então, quando eu falo, eu acho que eu vou tentar fazer isso, minha esposa, ela, assim, foi a primeira barreira nesse início, porque ela já tinha tido experiências anteriores, acho que, se eu não me engano, na família dela, de ter empresa, e ela achava isso um absurdo, né? Falando, não, ter funcionário, isso dá dor de cabeça. E eu já estava condicionado também a CLT e eu não pensava, mas alguma coisa ficou martelando ali. Não, eu acho que é isso, eu acho que é isso. Foi quando realmente iniciou a Vroom, que eu arrumei um dinheiro emprestado desse meu amigo que trabalhei para ele há uns 10 anos. Ele me emprestou R$5.000. Desses 5 mil reais eu conheci uma pessoa que comprava produtos de autopeças e vendia no Mercado Livre também. Essa pessoa também abre porta e fala assim, não, pega comigo. O preço é do fornecedor, mas você pega comigo, eu compro para você. Porque eu não tinha empresa, não era MEI, não era nada, eu não sabia de nada. Eu falei, eu vou tentar, só tenho esse dinheiro que é emprestado, eu vou tentar. Minha esposa também no desespero não sabia o que a gente fazia ali naquela época. E aí eu compro R$5.000 de lanterna traseira de alguns carros, meia dúzia de caixa literalmente. Sem saber nada, sem saber. Eu tinha conta no Mercado Livre, mas eu nunca nem tinha feito uma compra no Mercado Livre. Até 2018, eu nunca tinha feito uma compra no Mercado Livre.
e comecei a perguntar para um, perguntar para outro, como que você faz, como que precifica. Esse meu amigo mesmo, Fabiano, como que faz para precificar? Ele me ensinava um jeito, o outro me ensinava de outro jeito, e eu fui gerando o meu jeito de fazer, e fiz meus primeiros 6 anúncios ali, e contei num outro podcast que eu participei, que o meu trabalho era ficar apertando o F5. Esse era o meu trabalho do dia inteiro. Mas por quê? Para atualizar? Porque para ficar atualizando e ver se vinha vendas, né? Nossa. Então, foram uma meia dúzia de anúncios ali que a gente conseguiu fazer, com toda essa ajuda, né? Que só pode ser de Deus, sem saber nada, não sabia como anunciava. Eu só copiei mesmo, pegava as fotos do Google mesmo para fazer os anúncios, fazia tudo igual ao anúncio de alguém e esperava a venda vir. Foi assim que eu comecei. Que incrível! Então, assim, literalmente, para quem está em casa, que fala assim, eu não tenho condições financeiras de começar isso. Olha hoje a história de sucesso do Bruno, uma empresa sólida, referência. Ele começou com R$5.000 emprestado. Exatamente. Fé, coragem e só. E só, porque sabedoria nenhuma, né? Sabedoria nenhuma, não entendia nada. E eu acho que Deus estava mostrando para mim, assim, é isso que tem que ser feito mesmo, vai fazer aí e vamos ver o que acontece. Eu não tinha um pensamento que não ia dar certo, não tinha uma dúvida ali, falando, nossa, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não tinha tempo para ter isso. E mais ou menos uns 5 dias, 6 dias apertando o F5, aí sai a primeira venda, primeiro cliente que apareceu, e não sabia também nem como que fazia, porque tinha que imprimir etiqueta, aonde tinha que levar. Assim, eu comecei tudo errado, né? Não fui atrás, não fui saber como que vendia. Tem dentro do próprio Mercado Livre, que na época eu só vendia Mercado Livre, dentro da plataforma tem umas dicas, assim, nem isso eu sabia que tinha. Então, foi comprar essas peças com todo o capital que eu tinha e ainda nem era meu, que era emprestado, e anunciar todas elas e esperar ver o que acontecia. E, graças a Deus, foi dando muito certo. Que incrível. E, assim, qual foi seu principal medo nessa época? Eu tinha medo de dar errado, na verdade, né? Eu falo que não tinha desânimo, né? Que eu pensava muito que não ia dar errado, mas acho que quando chegava naquele particular ali, que, sei lá, na hora de deitar, né? Uma hora sozinho, assim, que não estava mexendo com algo do trabalho, eu ficava, nossa, e se não der certo? Além de tudo, ainda vou ficar devendo, né? Então, acho que tinha um pouquinho de medo de não dar certo, de não conseguir, talvez. Mas o medo passava muito rápido, porque aí pingava uma outra vendinha, aí já voltava aquela euforia, né? De novo para se esforçar, para, sei lá, ir atrás de produtos novos ou tentar. E tem uma parte legal, que é onde deu uma das primeiras alavancadas, que com pouco tempo ali, acho que não tinha nem um mês de vendas, ou um mês ali por aí, eu já vendia pelo menos uma vendinha por dia, né? Legal. Já todo dia pingava uma venda, tinha, assim. Eu guardava os meus produtos na casa da minha tia, que era um quartinho que tinha lá. E todos os dias, quando vendia, eu ia até lá, buscava, que é perto de casa, mas ia lá, buscava, voltava para minha casa e fazia na mesa de casa, na mesa da cozinha de casa. E fazia isso quando vendia mais, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, por aí vai. Nessa época, eu já tinha um pessoal muito grande de autopeças vendendo no Mercado Livre. Sim. Não eram todos. O e-commerce não era o que é hoje ainda. Ainda era mais selecionado quem que estava lá. E eu precisava de um diferencial, porque eu só tinha poucos produtos. Eu precisava de alguma forma de chegar nesses clientes. Por que vai... Claro que a gente conta com algoritmo, mas eu não sabia disso na época, né? E eu falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa para que isso funcione.
Para que, sei lá, o algoritmo me jogue para cima, que o meu anúncio apareça mais vezes. E aí eu tive a ideia de ser rápido. Isso não existia Vroom ainda, tá? O nome Vroom não existia ainda. Só tinha a conta lá que era no meu nome mesmo. E ali eu falei assim, quando vender eu vou fazer rapidinho, já levo no correio. O que acontecia? Você acabava de comprar, o seu produto aparecia a caminho. Tipo, era muito rápido isso. E aí eu comecei a ganhar as pessoas assim. As pessoas que... tanto o Mercado Livre, a plataforma, que aí você vai... Vendeu a primeira, você vai subindo, vai aparecendo mais e tudo mais. E aí, quando o pessoal comprava, era pouco, né? Eu conseguia fazer isso. E eu já mandava uma mensagem de agradecimento da compra, já postava esse produto e já mandava uma mensagem que postei esse produto, Então, comecei a fazer esse atendimento para ser algo diferenciado, que eu imaginava que quando uma empresa é muito grande, talvez não teria esse tempo para fazer esse atendimento e tal. Achava que era assim, né? E deu certo, porque a gente recebia uns feedbacks lá, caramba, chegou muito rápido. Comprei no sábado, eu mandava no sábado mesmo. E aí, o normal seria enviar só na segunda-feira. Esse cliente ia receber na terça, na quarta, dependendo de onde for, de onde ele é. E aí, segunda-feira, esse cara estava recebendo. E aí começou a melhorar, de uma venda por dia, aí já mudou 2, 3, e começou o pinga-pinga acontecer ali. Até que, mais uma vez, a mão de Deus veio e veio um e-mail do Mercado Livre falando que eu ganhei 7 dias grátis de patrocínio lá, do ads deles lá. Eu não sabia também o que era, mas como era de graça, eu só aceitei. E fiz uma campanha, que eu não entendia muito como é que era, mas eu selecionei todos os meus produtos e soltei a campanha. De 3, 4 vendias por dia, eu saltei nesses 7 dias para 20 vendas por dia. Ou seja, eu não tinha nem produto para as vendas que eu tinha feito no caso. Aí esse amigo que abriu as portas para eu comprar por ele, me emprestava, fazia compras mais intercaladas para me ajudar, para vir produtos mais para mim, e rolou isso por uma semana. Finalizando essa semana, ainda falo para a André, minha esposa, falei, acabou. Agora volta ao que era, porque, né? Só que não volta. Não parou. Aí não para nunca mais. Dessa vez para frente, a gente realmente só cresceu em volume. Eu comecei a comprar cada recompra que eu fazia, cada reposição de estoque, eu comprava 2 itens novos. E aí comecei a fazer isso. Assim, foi sem querer isso. Eu falei, achava que a única forma era tendo produto. E na época era isso. Então eu fui aumentando os produtos, aumentando. E nunca mais parou. Nunca mais foi menos do que isso de vendas. Só aumentou mesmo. Então, eu acho que persistir nesse momento e realmente não... como é que diz? Não ouvir, né, aquele medo que dava às vezes, foi o que deu muito certo. E eu nem lembrava de verdade, assim, de agradecer, de lembrar que era Deus que estava me ajudando ali. Não lembrava. Eu só ia fazendo, eu só ia vivendo e fazendo. E dali para frente as coisas só foram melhorando, sempre melhorando. Quando a gente... Uma coisa muito legal, em 2018, foi quando deu um pontapé nessa parte do e-commerce, principalmente na área de autopeças. Todos os fornecedores que eu compro hoje, assim, que são meus fornecedores hoje, não queriam vender para os e-commerce naquela época. Porque tinham desconfiança, era um mercado novo para eles. Poxa vida, o Bruno trabalhava na garagem dele, assim, ou seja, qual que é a confiança que teria, assim? Que é justificável, assim, dá para entender. E os lojistas da época estavam muito preocupados com o e-commerce também. Então, foi muito difícil. Quando a gente ligava para alguém para se apresentar, para falar, nossa, não vendo para e-commerce. Isso ocorreu muitas e muitas vezes. Mas, mesmo assim, eu fiquei com um fornecedor só por mais de 6 meses, só com um fornecedor, desse jeito. Quase a linha dele inteira eu cheguei a trabalhar, e sem parar. E as coisas foram fluindo dentro do e-commerce. E ainda sem saber nada. Sem saber nada a fundo, que eu digo assim, né? Conforme, sem um estudo, sem procurar saber se tinha alguma coisa que eu não entendia, para fazer um anúncio, por exemplo. Claro que tinha.
por exemplo, usar uma palavra-chave na hora de busca, colocar a descrição correta, saber também se aquela peça serviria para todos aqueles carros que eu coloquei, ou então se serviria para mais e eu não coloquei. Eu não sabia de nada disso. Então tinha muita falha ainda ali, mas foi do jeito certo ali para a época, que funcionou muito bem e deu uma alavancada em pouco tempo. Acho que foi muito legal assim, lembrar, né, de como que foi naquela época. E mais uma vez assim, não tem explicação, é só de Deus mesmo para acontecer isso. Deus, a gente sempre fala, a fé mais ação, né? Porque Sim. Tem muitas pessoas que têm a fé e espera de Deus, mas também não tem um ato de fé, um ato de coragem, não dá o primeiro passo, né? Então Sim. você deu esse primeiro passo com as dúvidas, mas sempre ali fazendo o seu melhor, porque um sábado, por exemplo, você poderia falar, não vou trabalhar hoje. Verdade. E você optou por entregar o seu melhor. Então, assim, tem Deus, mas também teve o Bruno, Sim, que agiu por trás de tudo isso, da sua competência de fazer o seu melhor. Isso é muito importante, porque senão as pessoas às vezes até pensam, poxa, mas por que Deus fez tudo isso pra ele, pra mim não faz nada? É verdade. Né? Porque é o mesmo Deus, eu sou filha desse Deus. Mas é muito importante que a gente tenha fé, espere em Deus, mas haja. Exato. E hoje você percebe que existem mais dificuldades para alguém, que nem você se consolidou em 2018, 2019, onde não tinha, não se falava tanto assim como se fala hoje. Você acha que hoje, para uma pessoa começar ali do zero, talvez ela tenha ali mais concorrência, tenha mais dificuldades? Bom, se pensar em concorrência como dificuldade, totalmente, porque como qualquer mercado que cresce, fica poluído. Então, quando a gente passa a se profissionalizar, os custos aumentam, a gente tem que ter um espaço, tem que pagar um contador, né? Eu comecei com um mesinho lá que eu fiz sozinho, mas depois virei ME, aí já as coisas ficam diferentes. Então, para você se profissionalizar, gera muito custo que você precisa repassar isso. E junto com o trabalho, com tudo que a gente faz assim, precisa ter como é que eu vou explicar de uma forma mais prática? Por exemplo, você vai aumentar todo o seu custo profissionalizando e você vai vender no mesmo preço que você vendia lá, bom, quebrou, pouco tempo você está quebrado, então vai ter que ir repassando. E tem que compensar isso, né? Eu sempre comento que eu não tenho isso aqui na minha venda. Eu não consigo argumentar com a minha venda pelo e-commerce. Eu não tenho argumento. O meu argumento é a tela do anúncio. Então, se pensar realmente na concorrência, é muito mais difícil. Por exemplo, é um ramo que muita gente se aventura, como qualquer um, na verdade, Sim. né? Principalmente por ser produto, é um ramo que, sei lá, a pessoa tem um dinheirinho ali, vou arriscar. Então, é um ramo que hoje se torna mais difícil na concorrência, mas se a gente falar de marketplace, é muito mais fácil. Se você entrar no Instagram, você acha 1 milhão de pessoas que ensinam você a fazer qualquer coisa lá. Você é contadora. Se eu colocar lá hoje sobre reforma tributária, eu vou ter um monte de gente falando algo lá. Pode ser que seja um monte de coisas erradas, mas um parâmetro eu consigo ter por lá. Então, é muito mais fácil, talvez, para a pessoa começar a vender algum produto online hoje, com tudo que tem de informação, né, na internet. As plataformas, elas estão mais difíceis para o vendedor. Isso sempre foi assim, sempre vai ser desse jeito, né? Então, sempre fica um pouco mais difícil para o vendedor para ficar mais fácil para o consumidor. Então, isso acontece toda hora. Então, desde um frete que era mais barato, ele se torna mais caro, depois mais caro, e para o consumidor, mais barato, mais barato e mais barato. Então, as plataformas, elas facilitam para o consumidor e sempre dificultam para a empresa, no caso. E a gente precisa se adequar. Então, pensando para quem for começar hoje, é muito mais fácil as plataformas são muito mais completas hoje. Cada plataforma tem uma logística própria. Tem as falhas? Tem as dificuldades que a gente passa? Claro que tem. Mas
Com a internet como é hoje, é muito mais fácil começar. Agora, não só autopeças, mas qualquer ramo que você for iniciar que está em alta, eu vou até te passar um dado aqui. Autopeças no e-commerce, Mercado Livre, é o terceiro maior mercado do Mercado Livre. Caramba! É o terceiro maior mercado. Eu tô falando aqui, mas me bateu até uma dúvida. É o terceiro ou o quarto? Tudo bem. É o terceiro ou quarto. Em nível de grandeza. Muito. Bom. Exatamente. Então, perde para alimentício, cosméticos. Alimentício no e-commerce? Vende muito. Tem muita loja oficial de, por exemplo, dos grandes mercados lá. Tem lá dentro lá. Então, só voltando para não fugir muito da sua pergunta, é muito mais fácil vender nas plataformas hoje porque você tem ajuda de graça de muitos, né, de muitos lados, assim, e a facilidade das próprias plataformas para você fazer um anúncio, para você se cadastrar. É muito mais fácil. A gente estava falando agora há pouco com a minha irmã, quando a gente estava na espera ali, e a gente lembrou que a gente vende na Shein. Olha que engraçado, eu vendo na Shein. Eu vendo autopeças na Shein. E eu lembro aqui que quando a gente foi convidado, quando a gente recebeu um e-mail convite para vender na Shein, não tinha. A gente recebeu um convite e depois não fomos aceitos, porque não tinha a nossa categoria para vender na Shein. Quando sai a categoria, a gente tinha que mandar foto de toda a nossa empresa, de tudo, um monte de documento. Eu falei, eu que não vou mandar. Eu fiquei desconfiado ali, eu falei, não vou mandar. E isso demorou, e eles perguntando. E uma vez a gente foi num evento que tinha um stand da Shein. Lá a gente foi lá, perguntou pro rapaz, olha, aconteceu, é assim que funciona mesmo? O cara falou, cara, pior é que mas eu resolvo para você. E aí ele, com 2 cliques no computador, ele liberou nossa conta e a partir dali a gente vendeu na Shein. Hoje não tem mais isso. Hoje, se você for começar lá e o seu produto tiver categoria para vender lá, é moleza, é facinho, você é aprovado rapidinho. Mercado Livre, Shopee, então, muito mais rápido. Então, pensando nas plataformas, pensando no marketplace em si, é muito mais fácil. Agora, se for pensar em concorrência, com certeza é mais difícil, porque tem muita gente no mercado, como todos os outros ali, né? A gente está nos clubes lá, pensando em contador, assim, se for pensar só na concorrência, assim... Existem muitos. Então, tem que pensar no diferencial que você quer fazer mesmo dentro do produto ou do serviço que você vai oferecer. Uau, vocês viram aí que tá bem legal a conversa, principalmente nesse ramo, que as pessoas elas veem muita oportunidade, mas também não sabem como começar, o que fazer, então, ou já estão também, não estão performando, então é um assunto assim que gera bastante interesse, que é bem legal. Mas antes da gente continuar aqui com o Bruno, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles esse projeto também não iria para frente, então a gente precisa ali ter pessoas que acreditam. Então eu agradeço aqui a Fusion, administradora de condomínios, que tem uma gestão totalmente eficiente. Ela fica localizada em Guarulhos, mas atende todo o estado de São Paulo. Então você que precisa de uma administradora séria, de confiança, a Fusion vai te atender. Temos a Vértice AEC, que é uma empresa de arquitetura nichada na área de regularização e área de imóveis. Então, ela trabalha em conjunto com grandes incorporadoras, construtoras, regularizando e resolvendo toda a área do imóvel. Temos a FTP Contábil, que é a sua contabilidade personalizada, parceira. E nós estamos no início do ano, uma época de você rever seus números, estruturar. Vamos ter um ano cheio de desafios. Vem a reforma tributária, então tem uma contabilidade séria. E temos a Doce Amor Festas. Conhece, né, o Jaime? Todo mundo conhece o Jaime. Ele proporciona esse nosso café aqui especial para a gente sempre receber os nossos convidados. Então, muito obrigada a todos vocês que acreditam nesse projeto. Muito bom. Posso fazer um agradecimento pro Jaime aqui rapidinho? Claro! Jaime, obrigado. Que se não fosse você, eu nem estava aqui, porque foi o Jaime que apresentou a gente, por mais que a gente já estava junto lá no clube, foi o Jaime. Jaime, um grande abraço, viu? E você que quer eventos, cafés corporativos,
não deixe de procurar. Tem o Jaime aqui que também atende todo o estado aí de São Paulo, interior, capital, Guarulhos. Vai ficar o @ dele aqui também na descrição do vídeo. Legal. Bruno, assim, eu já ouvi diversas coisas. Que é ruim você colocar muitos produtos no Mercado Livre. E também já ouvi falar que assim, existem muitas tarifas, o lucro é muito baixo. Como que é isso? Tá, legal. Já ouviu assim, não compra esse carro não, porque esse carro é muito ruim. Sim, não tem essas coisas meu marido assim? fala bastante Então, quando eu quero um carro nossa, aí bonito. você falou logo do seu marido, aí eu vou falar isso, poxa vida. Às vezes a pessoa fala que algo é ruim porque a experiência dela com aquilo foi ruim, né? Eu tenho um carro hoje que todo mundo falou para eu não comprar esse carro, porque falou que era ruim e tal, mas eu nunca tive nenhum problema e muito bom. Então, eu acho que quando alguém fala que é muito ruim por causa disso, que é por causa daquilo, é porque pode ser que teve uma experiência ruim, sim. E para ela foi ruim naquele momento, naquela... Por exemplo, você falou sobre taxa, sobre as coisas, né? Então, pode ser que no produto, seja o que for, foi ruim para aquela pessoa e aí ela acaba repassando isso como ruim, né? Ou ouviu dizer que foi ruim. Se fosse ruim vender nos marketplaces realmente, uma pessoa que não sabia nada, nem de marketplace e nem de autopeças, chegar onde a gente tá aqui agora, e ainda é só o começo de tudo, não tem como ser ruim. Eu acho que a gente... Você falou, né? Tem Deus, mas tem a ação. Então, o que a gente faz com a oportunidade é o que muda mesmo. Eu tive as oportunidades muito boas que realmente, às vezes as pessoas realmente não têm no normal ali, ter as pessoas certas ali na hora certa, que eu falei que é Deus colocando na nossa vida, mas tudo que mudou de lá para cá, a gente se adequa, né? A reforma aí, ó, vai vir, a gente vai ter que se virar, a gente vai parar? Não vai parar. Então, tem as taxas, claro que tem as taxas, são absurdas demais. É muito dinheiro, eu não vou falar na mesa, mas é muita grana para vender na plataforma deles. Mas eles são muito bons, porque olha só o que a plataforma deles fazem. Então, o lucro é muito baixo? Nossa, é muito baixo de verdade. Tanto que uma das coisas que a gente tem feito é achar outras formas de venda, que a gente está trabalhando lá com o pessoal do Serac lá, nas mentorias de vendas, para isso, para achar outras formas e ter uma lucratividade melhor. Mas você precisa escolher. Eu quero fazer realmente muito volume e ganhar... Bom, olha o... Fugiu o nome dele, o da CIMED, como é que é o nome dele mesmo? João Adib. O João Adib da CIMED. Pergunta para ele se ele quer muito lucro e vender pouco. Ele fala na lata, eu prefiro vender muito com lucro menor e vender muito. Então foi o meu pensamento no começo, deu muito certo, hoje já está um pouquinho diferente. Hoje eu já quero trocar um pouquinho de volume por lucratividade. Então vamos pensar nessa dificuldade, ter muito produto, ter pouco produto, é da nossa escolha do início ali. Eu tenho um amigo que chama William, ele faz a mesma coisa que eu faço, ele tem uns produtos um pouco diferentes, mas é a mesma coisa. A gente trabalha com autopeças, ele vende pelas plataformas. Mas a forma dele de vender é totalmente diferente. Ele vende produtos mais selecionados, produtos com ticket muito mais alto do que os meus, e é óbvio que ele opinou ali para iniciar, tendo uma lucratividade melhor do que fazer um monte de volume. E eu já não, eu já faço um número absurdo de vendas mensais. Eu sei que tem gente que vende muito mais do que eu, mas eu vendo muitos pacotes mensais e o meu lucro é muito baixo. O meu ticket médio é muito mais baixo do que o desse meu amigo, no caso. Então, é uma escolha que você faz. Deu muito certo para mim vender volume. Eu não ganhava muito no começo. Eu tinha que conseguir competir com a galera que já estava ali. Hoje, eu
eu ainda tenho essa competição e às vezes até um pouco pior, porque eu tenho alguns fornecedores que também vendem direto. Lá, né? Exatamente. Então, além disso, só que tem produto que realmente o meu fornecedor vende direto, mas eu vendo muito mais do que ele, porque não é só o preço. Hoje a Vroom não é o mais barato do mercado mais, e nem precisa ser. Eu preciso ver se é saudável ali para mim, do planejamento que eu preciso fazer, das contas que vão entrar, né? E de quanto realmente eu quero fazer. A gente já mudou muito disso, eu já diminui muito o meu volume para ter uma lucratividade um pouco melhor. Senão a gente brinca de pagar boleto, né? Eu gosto de falar isso, senão você está brincando de pagar boleto. Em 2023, se eu não me engano, foi o primeiro contato com mentoria que eu tive, e aí eu descobri que eu estava brincando de pagar boleto, porque eu estava faturando lá em cima, um monte de gente, o custo lá em cima, e no final das contas, tudo que fica para as plataformas não tinha praticamente, o lucro era muito baixo. Aí, tanto trabalho para um lucro muito baixo, sei lá, tem que escolher ali, será que dá mesmo? Se eu fosse a CIMED, vendesse tudo que eles, né, os bilhões ali, talvez ganhar pouco seja bom, mas dentro do meu ticket, eu escolhi vender muito para ter um lucro mais baixo, não tem certo e errado. É a escolha ali mesmo para o que você quer ali naquele momento. Então, usei a Vroom e esse meu amigo William, da WJR, um cara sensacional também, porque a gente trabalha com as mesmas coisas, mas de forma totalmente diferente. Então, quando você fala ali para começar muito produto, pouco produto, é da tua escolha. Eu tinha na minha cabeça ali, no momento, que era fazer volume mesmo. Eu achava que era só assim. Nem pensava que tinha que ser mais caro para ter lucro. Eu só queria aparecer, vender cada vez mais. E o lucro era pouquinho, então de pouquinho em pouquinho, daqui a pouco ficava grandão. E ficou. Porque, falei para você, quando cresceu lá, a gente vendia 22 vendas por dia ali, né? Quando teve o primeiro crescimento. Se eu pegar hoje, a gente tem uma média de venda por dia, que não é muito, tá? Nem é muito, porque a gente já reduziu bastante. A gente tem uma média de 250 vendas, 300 vendas por dia, dependendo ali do mês ali, né? Então, é muita coisa. Eu preciso fazer esse número, né? Dentro do meu planejamento do que eu faço. Se você pegar outra pessoa que começou também junto comigo, e aí faz ali suas 50 vendas por mês, não tem problema, porque às vezes o lucro dele é muito melhor do que o meu. Então não tem certo e errado, para mim eu acho que não tem certo e errado, é a escolha de como que você quer começar. Quero atender os caras maiores, e se eu perder um cliente maior, ele vai ser uma pancada que vai sair para mim, ou quero atender vários pequenininhos, e aí você vai decidir o que você quer e seguir por ali. No meio do caminho a rota muda, quero a partir de agora mudar, como foi com a gente aqui. Em 2023 a gente decidiu, falou, não, cheguei num faturamento que eu queria, falei, mas cadê o dinheiro? Eu só estou brincando aqui de pagar os boletos, no final das contas não está sobrando nada. E então, para finalizar, não tem errado. Dentro das plataformas, ela vai ter o mercado para qualquer, como é que diz assim? Para qualquer planejamento que você fizer, eu vou trabalhar com produto mais selecionado, os produtos que são mais caros, né? Eu não, vou trabalhar com produtinho que são mais baratos. E aí eu preciso vender muito mais desse produto para poder lucrar igual seria esse aqui. Então, não é nem o certo e o errado, tá? Acho que são testes também, né? Sim. E por que você vê muita gente que começa e para? Qual a principal dificuldade que você identifica? Bom, no meio do caminho, eu comecei a entender algumas coisas e ir atrás, né? Mas demorou bastante. De 2018 a 2023 foi empurrando. A gente brinca que era de trocar o pneu com o carro andando, né? Dava errado, a gente dava um jeito de consertar. Dava errado, dava um jeito de consertar. E nada indo atrás ainda de saber a essência das coisas de verdade, assim, saber passo a passo de algumas coisas. Em 2023, teve um evento que chama Meli Experience, que é um evento do próprio Mercado Livre, que tem todos os anos. Lá, teve uma palestra do Joel J, que foi onde mudou tudo para mim. Porque eu nunca tinha participado, nunca tinha visto nada sobre empreendedorismo mesmo. E ali eu entendi um pouquinho diferente. Quando
eu falei, peraí que eu tenho que procurar alguma coisa que eu não tô sabendo. Ou seja, eu levei todo esse tempo para conseguir ter uma noção real. Então, vamos supor que as pessoas que não dão certo nesse meio, não sei se é sorte, mas se não tem a sorte as pessoas que eu tive para às vezes ajudar, dar um toque, explicar, como que a pessoa vai entender como precificar um produto? Precificar alguma coisa é primordial. Você saber realmente quanto sobra ali para você no final. Quando você saber que tem que colocar um imposto junto na precificação, o absurdo da taxa tem que estar lá também. Quando altera um frete, você precisa estar ligado nisso. Aí você tem que estar gerenciando isso para você alterar. Porque já houve com a gente um monte de venda de itens que eram encalhados. Quando você ia ver, é porque precificou errado. Era para colocar 199, você colocou 99. Nossa. E aí o item estourava. Prejuízo. Então, imagina uma série de coisas erradas sendo feitas, porque às vezes não tem esse parâmetro mesmo, leva a pessoa a quebrar rapidinho. Isso é uma das. Outra coisa que eu converso com algumas pessoas, eu não sou mentor ainda, né? Eu ia fazer essa pergunta, mas vamos lá. Eu não sou mentor ainda, não tenho essa manha ainda, né? Não sei sobre metodologia, por enquanto. Mas eu tenho bastante gente que, por exemplo, está no mercado ali e pergunta algumas coisas, e eu já passei por elas, eu consigo ajudar. E uma coisa que eu identifico que acontece nesse nosso mercado é que as pessoas gastam o dinheiro que não é deles. Então, ter o dinheiro na conta ali da empresa, cara, ter o entendimento que aquela grana não é nossa, real, é primordial. Então, eu tive como é que eu vou dizer assim? Não é nem a sorte. Eu consegui ficar os primeiros 6 meses de Vroom sem tirar R$1. Então, eu trabalhava na Vroom, fazia coisinhas por fora para poder pagar as continhas ali. E 6 meses eu consegui. No 7º não teve como. Aí já não tinha como me dedicar a outra coisa. E aí dali eu comecei a pagar as continhas de luz, de água, as coisas normais de casa, né? Mas sem luxo nenhum. E eu consegui fazer isso por um bom tempo. Até que, quando eu fui perceber, quando eu achava um fornecedor novo, quando as coisas começaram a mudar, quando eu comecei a ser procurado, na verdade, e falar, eu vejo a Vroom aí no Mercado Livre, olha o produto que eu tenho aqui. Tá. E aí eu fui procurado para comprar esses produtos, e era realmente o que eu queria, eu tinha caixa para poder fazer. Então, acho que esse gasto é o que realmente também as pessoas não entendem. Ver aquela grana lá e acabar usando e não... E não é, né? Porque a grana não é nossa. A gente sabe que... É uma grande diferença mesmo, porque é muito dinheiro que entra, né? Exato. Então, as pessoas acabam olhando somente para o fluxo de caixa, mas não tem uma provisão caixa projetado e vê muito dinheiro, tira todo o dinheiro, só que aí precisa do dinheiro no mês seguinte para pagar fornecedores, para pagar toda a operação. Aí não tem o mesmo volume de vendas. Sim. E aonde acaba quebrando ou até desistindo, falando que o negócio não é lucrativo. Exatamente. E aí, essa é uma pessoa que fala, vender no Mercado Livre não vira. Não dá certo, né? Entendi. Então, é uma das coisas que rola também. E só uma falando de dentro das plataformas, são as mudanças internas. Isso muda muito, tá? Por exemplo, devolução. Devolução, às vezes você é cobrado por essa devolução e você nem viu que foi cobrado. Um frete. E como você conseguiu monitorar tudo isso? Porque o Mercado Livre ele é bem complexo, né? Para identificar essas operações de devolução, principalmente, de entender isso. Principalmente quando é na parte do dinheiro. É muito difícil mesmo, assim. Hoje tem inúmeras ferramentas aí que você pode fazer parceria. Hoje tem. Hoje tem muita gente muito legal que identifica essas devoluções? Tudo. Que faz tudo para você, moleza. Quando eu comecei no Mercado Livre, tinha umas facilidades. Não é facilidades. Não tinha algumas coisas que tem hoje. Então, você conseguia um acesso ao cliente no pós-venda. Quando o cara tinha um problema, você poderia resolver com ele ali, talvez tentar resolver por fora. Então, hoje, cada vez é pior para isso. Então, se você comprou da Vroom, e aí
você comprou errado. Nem vou falar que eu errei, tá? Vamos falar que você comprou errado. Você simplesmente, pelo direito do consumidor, você vai colocar lá vai abrir uma reclamação e vai falar que veio errado. Beleza. Eu não tenho acesso ao produto até ele voltar para mim. Eu não tenho acesso hoje, tá? Hoje mesmo. Eu não tenho acesso ao próprio cliente, eu não consigo mandar uma mensagem para ele. E hoje eu não tenho nem mais acesso ao próprio Mercado Livre. É uma IA que resolve tudo. Nossa. Hoje é uma IA que resolve. A IA identifica se está correto a sua devolução e isso volta para mim. E a IA decide. Mas essa IA por fora, não? Não, essa IA é dentro do Mercado dentro Livre. Do Mercado Livre. A gente está falando da plataforma. Então essa IA ela vai decidir se você está falando a verdade, se você está se comprometendo a devolver o produto certo. Porque isso também acontece, tá? Você compra um item, não você. A pessoa compra um item e devolve alguma coisa nada a ver. Ou devolve o produto dele antigo, quebrado. Isso acontece muito também. Mas dá para contestar. Só que aí é mais mão de obra. Né? A gente contesta, é mais mão de obra. Então, pensa comigo. Se a IA, se eu, na correria, perdi o prazo de uma resposta, perdi o prazo dessa resposta, correria, olha, o Vroom esses últimos meses aqui bombou de venda. Outubro, novembro e agora dezembro, nossa, aumentou muito. Então, acaba precisando de ajuda aqui e ali. Sei lá, o rapaz que faz a troca pra gente, mexe com essa parte. Às vezes ele foi dar um suporte em outra parte e aí acumulou o servicinho dele ali. E aí perdeu o prazo. E aí o cara é do Pará. Imagina quanto que não é esse frete para voltar. E aí o Mercado Livre cobra de mim. Aí eu vou identificar isso. Quando eu conseguir identificar essa devolução, porque ela vai chegar. Desculpa. Quando ela chegar, eu vou identificar ela. Aí eu vou saber que eu paguei por ela. Claro que na plataforma também tem lá nas ferramentas, né? No Mercado Livre, só se você for atrás. Mas as ferramentas ajudam a gente a fazer essa parte. Então, é mais uma coisa que se você não está ligado, se você não souber disso, só vai cobrando de você. E vai tomando prejuízo. Imagina uma venda minha, ticket baixo. Eu tenho R$20 de lucro. Tive R$20 de lucro para fazer essa venda. Aí essa devolução volta e cobrou, sei lá, 55 de frete. Aí quando o produto chega, ainda chega quebrado de volta para mim. E aí? Você perdeu. O prejuízo é muito grande. Se você não conseguir ficar ligado nisso, contestar, daqui a pouco você já não consegue, você perde a mão e aí já começa a ver que, pô, para onde está indo o dinheiro mesmo? É uma das coisas que pode dificultar na galera também. Mas hoje você tem alguma plataforma que faz isso ou é mão de obra mesmo, operacional? Os dois. Eu uso algumas ferramentas, né, para... É que assim, não tem uma ferramenta para tudo. Então tem uma que é boa para isso, a outra que é boa, uma que é boa para contestar, a outra que é boa para esses números. Entendi. Tem outra que é boa para gerenciar anúncios. Então a gente acaba tendo um conjunto ali de ferramentas que às vezes ajudam a identificar coisas do tipo. Por exemplo, eu tenho uma plataforma hoje que se aumenta o frete, ela já acusa para mim. E aí, às vezes, é um item que eu tenho um pouco lucro, então eu já vou atrás dele para resolver. Ó, o que aconteceu, o frete está errado, vou contestar, não vou. É mais uma coisa que, se você não se ligar, vai dar ruim, uma hora dá ruim. Então, eu acho que é mais uma coisa que desse pessoal que entra achando que é só vender do jeito que, na verdade, eu fiz mesmo e não sabia de nada, não queria saber de nada, hoje já está muito diferente. Hoje já tem custo para tudo, né? Olha o quanto o Mercado Livre cresceu. Olha todos os lugares que... eles foram evoluindo, né? Então, cabe também a pessoa que opera na plataforma evoluir. Porque Sim. Tudo que era prejuízo para eles amarraram. Exatamente. E aí tudo é para o vendedor. Então, tem que ficar muito ligado mesmo. Para quando começar, tem que já ter esse... Aonde for procurar para ter essas informações, ver se realmente está completa, lembrar de todas essas partes, assim, é muito importante. Entendi. E hoje, assim, o que você pode dizer que foi a principal virada de chave no mundo do empreendedorismo? Conexão, com certeza. Conexão? Total. Conexão, com certeza. Ontem eu estava numa mentoria e a gente falou um pouco disso, né? Teve uma pergunta lá do meu mentor. Ele falou... como é que ele falou assim? Não foi a mesma pergunta, mas ele falou alguma coisa do tipo assim, né? Que o que era
o que mudou? Eu nem vou falar de 2 anos, assim, vou falar de 6 meses. Os últimos 6 meses, desde que o Rafa me levou lá no Missão Contador, que não tinha nada a ver com nada. Eu amo. Não tem nada a ver. Eu falei, olha, o Rafa, eu vou só porque, né, ele é meu amigo novo, então eu vou ir lá. E aí eu vi que era um negocinho diferente, já despertei um pouquinho de interesse, mas mesmo assim ainda foi esquisito para mim. Dali, antes mesmo de eu entrar no Star, dali para frente, já tudo mudou. Então, dali para frente, pelo Rafa, eu conheci um outro amigo do Rafa que estava lá. Depois conheci o pessoal do Serac, um outro. Conheci o Carlão. Aí o Carlão me chamou para ir num evento lá dentro do Serac. Aí começou. E aí virou sem fim. Vai, vira. Mesmo nesses 6 meses, tudo que mudou, tudo que eu fiz desde do Star, a mudança pro Fire e tudo mais, todas essas conexões dentro desse pessoal e fora, acho que só por estar junto já fez as coisas crescer. Nossa, tava falando com a minha irmã, só a gente lá interno, por estar se movimentando desse jeito, já mudou a expectativa do nosso pessoal. O pessoal já entende. Oh, nossa, eu nem acreditei, meu pessoal foi inteiro no Missão Day, né? Foi todo mundo lá. Então, sem ter nenhum ROI de venda, de produtos desse tipo mesmo. ROI explícito, né? Porque tem um implícito. Porque foi sensacional. Então, eu acho que essa conexão, que era uma grande dificuldade para mim, eu acho que eu posso usar como resposta, que foi primordial aí nesses últimos 6 meses. E fora o conhecimento, as pessoas... Bom, você é uma pessoa, um fruto da conexão. Porque senão também não estaria aqui. Então, se 6 meses atrás eu não tivesse ido com o Rafa lá, foi até um pouco mais de 6, né? Porque 6 meses é o que eu entrei no Star. Então, um pouco mais de 6 meses. Se eu não vou com o Rafa no Missão Contador, nada disso acontece. Então, acho que conexão é uma das coisas mais importantes hoje aqui. Que legal, muito bom. E não sei se você sabe, aqui a gente tem um quadro fixo por trás da porta, onde a gente aí abre a chave, vê o íntimo aí dos seus bastidores, o que tem por trás aí da Vroom, da marca, do Bruno. E antes da gente ir para esse quadro fixo, eu quero agradecer novamente aos patrocinadores, FTP Contábil, Vértice AIC, Fusion, administradora de condomínios, e nosso apoiador, Doce Amor Festas. O que o Bruno CLT jamais imaginaria sobre o empresário que você se tornou? Eu nunca imaginaria que eu teria coragem que eu tive, assim. Não sozinho, não posso tirar, se não fosse minha esposa junto também, mas a coragem de fazer as coisas acontecerem, mesmo com medo apertando, aproveitando as oportunidades, né? Então, acho que a coragem foi assim, passar por cima de nossa, eu que nunca vou empreender na vida, né? Então, e hoje o meu sonho é que dê certo e que as pessoas que estão comigo deem certo também. Qual foi o bastidor mais difícil da sua vida? Aquele que quase te fez desistir? Bom, bem no início da Vroom, a Vroom nasceu em primeira semaninha de fevereiro de 2018. E naquela dúvida, faço ou não faço, né? Aquela... Minha esposa também morrendo de medo. E uma semana antes, com tudo direitinho, com compra feita, a gente teve uma perda na família muito grande, que foi o meu sogro. Naquela euforia de iniciar, o meu sogro faleceu. Eu vivi com o meu sogro os últimos 10 anos da vida dele, assim, que eu morei nos fundos da casa dele. Ele viveu desde o nascimento dos meus filhos. Então, eu posso dizer assim que bem antes de iniciar, assim, já deu vontade de parar, porque foi um peso muito grande que a gente passou. Foi a pessoa mais próxima que eu acho que eu também perdi, sem contar minha esposa, tudo que a gente passou no pós isso também. Eu acho que essa foi uma
uma das coisas mais difíceis, né? Porque é o sentimental ali que a gente precisa estar firme, né? Que eu comentei no começo que eu não tinha desânimo e tal. Então, nesse início, assim, foi muito difícil. Foi uma das partes mais difíceis para mim, assim. Em que momento você teve certeza de que Deus estava à frente da Vroom? Bom, eu acho que... Eita, difícil, né? Eu acho que quando a gente dá aquele boom mesmo, assim, que a gente vira profissional mesmo ali e começa a ter gente com a gente, quando viu os primeiros funcionários e a gente viu que o negócio estava sério mesmo, foi a hora que a gente pensou lá atrás. O meu amigo Gabriel fala, né? Você tem que voltar para aquele quartinho. Então, acho que, pensando bem, acho que foi a primeira vez que eu voltei para aquele quartinho, que só tinha meia dúzia de caixas. E falei, nossa, foi Deus que estava com a gente aqui desde o começo. Então, Deus estava com a gente desde o começo das coisas que eu comentei, mas eu acho que a hora que eu pensei nisso mesmo foi quando a gente realmente viu que era profissional, viu um pouco do que a gente já fazia, que já passou a impactar mais gente, né? O primeiro funcionário, depois mais e mais, e as coisas subindo. Pandemia veio e foi o nosso maior crescimento, foi na pandemia. Então, eu acho que foi nesse momento que eu relembrei tudo que aconteceu, e aí foi onde a gente volta a colocar realmente Deus na história, assim. Legal. Se você pudesse abrir uma porta e ver o futuro da Vroom, o que gostaria de encontrar lá? Legal, isso é muito bom. A gente está trabalhando cultura, né? A gente acabou de formalizar a cultura real. O lançamento vai ser bem próximo, já bem no comecinho do ano a gente vai fazer um eventinho de lançamento de cultura. E eu tinha muita dificuldade em entender isso. Quando a Natália, a gente fez acho que umas 3 sessões ali, e aí depois ela, com tudo que a gente conversou, ela foi lá e montou alguma coisa. Eu falei, é isso mesmo aqui. E quando eu olho para essa porta do futuro, eu vejo com certeza o nosso time muito maior, a gente impactando mais gente. Eu me considero referência em marketplace por tudo que a gente passou, por tudo que a gente aprendeu, mas eu ainda não sou referência em autopeças. Mas quando eu abro essa porta, eu vejo essa referência em autopeças. Claro que eu não vou falar nomes aqui, mas a minha ideia, quando eu abro essa porta, eu vejo alguém, quando pensar em autopeças, lembrar de alguma coisa. Nossa, mas eu tenho uma empresa que chama Vroom. Então, eu vejo isso quando eu abro a porta, esse futuro. Então, essa é uma parte da nossa visão, assim, que a gente quer ser essa referência em autopeças também. Uau! E aí, pessoal, gostaram? Esse é o Bruno. Bruno, deixa suas redes sociais. Claro. Fala o que você vende no Mercado Livre também, para quem quiser, precisar. Tá. Bom, pessoal, meu Instagram é brunodias533, @brunodias533. Pode seguir lá. A Vroom é uma empresa de autopeças, mas não é tudo que vende num carro. A gente está nichado na linha de colisão e iluminação. Seria tudo por fora do carro, a parte de funilaria, né? Farol, lanterna, retrovisor, grade, lataria, para-choques, né? Então, tudo que é na área de funilaria são as peças externas do carro, é o que a Vroom trabalha. Então, se vocês precisarem de qualquer pecinha para o teu carro, a lâmpada que queimou, o farol que está amarelado, o vizinho bateu sem querer lá do prédio, tá feio, pode chamar a gente. O Instagram da Vroom é @vroom.parts. Vroom do barulho mesmo, VRUM. Pode chamar no direct, lá tem todos os nossos contatos, WhatsApp, o que vocês precisar pode contar com a gente. Obrigado. É isso aí, vocês que gostaram, curte, compartilha, segue nosso canal, deixe seu like e não deixe que essa mensagem, esse episódio morra, porque eu tenho certeza aí que vai mudar muitos negócios, muitos empresários que precisam escalar, não sabe como, ou você que quer começar algo também não sabe como, então não esqueça de compartilhar essa mensagem. Muito obrigada, Bruno. Obrigado, e Priscila. até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado.